Já tá pela bola 7. Vai, querida, vai que tu aguenta, meu amor. Então, olha só. Gerador tem três potências que nós podemos calcular ali. Três potências. Tem a potência dissipada, perdida. A potência gerada, que é gerada internamente na bateria. E a potência útil, aquilo que de fato é aproveitada. Me ajudem. Onde será a potência dissipada? Força eletromotriz, resistência interna ou nos polos? Resistência interna. Potência é V vezes I. Mas como eu sei que V é igual a R vezes I, se eu coloco no lugar do V R vezes I, fica como? R vezes I ao quadrado, mas como eu estou falando da resistência interna, eu posso tirar o Rzão e chamar de Rzinho. Esta é a potência dissipada. Além dessa potência dissipada, temos a potência gerada. Onde será a potência gerada? Na força eletromotriz ou no polo do gerador? Por incrível que pareça, nos polos é aquilo que eu já estou disponibilizando para o circuito no qual eu liguei o gerador. Ela gera o que aparece na força eletromotriz, mas como eu perco uma parte do que foi gerado, eu só utilizo uma outra parte. Então, potência gerada, meus amigos, já que potência é V vezes I, no lugar desse V eu vou colocar E, que é a força eletromotriz. Então me diga, onde é a potência útil? É a potência que aparece nos... Como nós estamos chamando de V a tensão nos polos, a potência útil é V vezes I mesmo. Pela lei da conservação da energia, o que eu poderia falar sobre potência dissipada, potência gerada e potência útil? A potência gerada é a potência útil mais a potência dissipada. Deixa eu ver se faz sentido. Aquilo que eu gerei, uma parte eu utilizo, mas uma parte vai fora, infelizmente. Legal. Algum desses detalhes aí é novo? Por mais que alguns possam já ter esquecido de algum detalhezinho, não é novo. A gente já teve essa aula de gerador. Hoje não é gerador, hoje é receptor. Hoje nós vamos aprender receptor elétrico. E é importante a gente fazer uma revisãozinha, mesmo que rápida, de geradores, para que tu consiga, né, entender o que eu vou falar agora. É porque isso é receptor, né? Ó, receptor, eu não estava dando essa aula ainda. Eu estava dando a aula anterior. Isso, vai mudar tudo, porque aqui, olha só, receptor. Eu revisei gerador, tá beleza? É isso aí. Essa revisão que eu fiz era de gerador. Agora eu vou começar receptor elétrico, que é a matéria nova. Porque se eu já começasse a falar de receptor sem revisar o que a gente já fez antes, poderia ficar mais obscuro, por incrível que pareça. Revisamos um pouquinho de gerador, agora é o novo. Agora sim é o novo. Ou seja, essa aula anterior era a física 3C, né? Essa revisão. Esqueci de avisar, perdão. Agora sim o novo. Me dá exemplo de receptor elétrico na tua vida. O que tu acha que é um receptor elétrico? Quase. Uma lâmpada incandescente, por exemplo, como aquelas mais antigas, que hoje já são mais raras da gente ver. Uma lâmpada clássica daquelas, ó, ela não é um receptor, ela é um resistor puro, digamos assim. É que para ser receptor elétrico tem que ter uma parte da energia que é convertida, por exemplo, em movimento. Sim, tipo um liquidificador, tipo um ventilador, certo? Ou seja, de maneira geral, um motor elétrico é um bom exemplo de receptor. Olha como é que vai ser a estrutura de um receptor elétrico. Pode reclamar. É igual? É igual? Exatamente, ó. Quando eu apresento para um cara um gerador e um receptor, se eu não falo mais nada, ele não consegue identificar qual é qual.
Vou te mostrar qual é a diferença. O que o I quer dizer? A intensidade da corrente elétrica, né? Convencional ou real? Convencional, né? Porque os elétrons fluem no sentido oposto. É que historicamente a galera descobriu o elétron depois de descobrir a corrente elétrica. Por incrível que pareça. Bom, se eu tiver uma coisinha dessa aqui, o grandão, o pequenininho, para saber o sentido convencional da corrente elétrica, eu te pedia para largar uma balinha positiva em cada lado, né? E os opostos? Os iguais? Quer dizer que essa balinha vai querer ir para lá e essa vai querer ir para lá, né? Ou seja, quando a corrente é assim, ela está a favor da diferença de potencial. Esse cara aqui, essa força... Esqueço o nome. Força eletromotriz, é ela que está empurrando a corrente elétrica. Concorda comigo? Agora dá uma olhada nessa força eletromotriz. Olha para onde é que a corrente está indo. Ela está empurrando para um lado, né? Esse cara está vindo por algum motivo externo, vindo boca abaixo aqui, ó. Não quero saber. Contra. Aliás, ela vai ter um nome diferente agora. Para tu identificar a diferença, eu vou marcar uma linha ali, beleza? E-linha. Se essa era chamada de força eletromotriz, essa vai ser chamada de força contra eletromotriz. Resumir, professor, então já entendi, vai ter o E' ali para dizer que é receptor. No teu problema pode ter vários geradores e receptores todos misturados. Tu vai ter que detectar para onde a corrente está indo, o I. E aí através do I é que tu vai saber quem é gerador e quem é receptor. Certo? Então por enquanto tu só está sabendo o seguinte, receptor. Receptor elétrico. Ele continua possuindo resistência, só que agora a força eletromotriz ganhou outro nome, força contra eletromotriz. Por que contra? Porque ela atua contra a corrente. Ela atua contra a corrente. Quando era gerador e eu queria descobrir a DDP nos polos, eu pensava assim, uma parte está sendo gerada e uma parte está sendo perdida. Concorda comigo? Esse cara está gerando energia? Não. Se eu quiser saber qual é o consumo de energia nos polos, vê se tu concorda comigo. Um consumo vai ser útil, por exemplo, para gerar movimento. Mas uma parcela do consumo vai gerar aquecimento, que é o R vezes I. Olha a diferença entre a equação do gerador e a equação do receptor. Faz sentido? Está gerando e está perdendo. Está perdendo e está perdendo. Talvez tu quisesse que fosse menos e menos nos dois, né? O problema é que eu estou calculando uma queda de tensão em cima desse gerador, desse receptor. Se der 200, quer dizer que ele está consumindo 200 volts. Certo? Por isso que não precisa colocar o menos e o menos ali. Desligar. Não, é que a gente não percebe às vezes, se acostuma, né? Mas na hora que desliga a fonte de ruído, né? Parece que é a paz. Aí já dá até para escutar as criancinhas no fundo, talvez. Estranho, né? Que geralmente tem um burburinho assim de criancinhas felizes aprendendo. Hoje alguma coisa está errada. Ó, se antes o gráfico da equação do gerador era uma reta decrescente, como é que vai ser a curva característica de um receptor? Né? É uma curva crescente, onde aqui é... porque ó, quando o I é zero, zerou aquela parte, o V vira o E. É a força contra a eletromotriz. Então uma questão famosa aí de vestibular, o cara fornece os gráficos e pergunta quem é gerador, quem é receptor, quem é resistor. Qual é a diferença do gráfico do resistor para esses dois gráficos do quadro aí? Vê se alguém lembra. Se eu fosse fazer o gráfico de um resistor, exclusivamente de um resistor, a DDP no resistor com a corrente I.
Como é que fica em cima de um resistor? Tem só um resistor e tem o I atravessando ele. Como é que fica o gráfico? Quanto maior o I, deixa eu ver, quanto maior o I, maior o V. Certo? O R é uma constante, lembra? Resistor ômico é aquele que possui resistência. Só que qual é a diferença desse para esse então? Isso, começa do zero, né? Porque quando o I é zero, o V é zero no resistor, né? Então já vi questão de vestibular que fornece esses três gráficos. Pergunta qual que é de gerador, qual que é de receptor, qual que é de resistor. Certo? Não seria depois dessa dica, né? Já fica mais light de raciocinar. Agora tu vê, ó. Eu até agora só te mostrei que o receptor recebe energia. Uma parte que ele recebe é útil. Outra parte que ele recebe é inútil, aquece. Ou seja, essa parte da corrente, a DDP que eu estou perdendo na resistência interna, o Rzinho vezes I, é uma perda de energia. Eu adoraria que ele não ficasse quente esse motor, mas seguramente se eu colocar a mão aqui, ó, seguramente eu vou ver que ele está morninho. Quer dizer que parte da energia elétrica que o colégio pagou não fez o ar se movimentar, só esquentou o motor. Mas da mesma forma que nós fizemos para geradores, nós vamos ter que aprender a calcular potência útil, potência dissipada, só que não é potência gerada, é potência consumida. Concorda comigo? Onde tu acha que vai ser a potência dissipada? Será que ela ocorre na força contra a eletromotriz? Será que ela ocorre nos polos? A potência dissipada? Onde que tem dissipação de energia? Na resistência interna, porque toda vida que um resistor é percorrido por corrente, ele aquece. É o famoso efeito Joule, efeito Joule. Mas essa fórmula é desagradável para calcular a potência em cima de um resistor. Eu posso substituir o V por R vezes I, fica R vezes I. Só que já que eu estou falando de uma resistência interna, por elegância, eu chamarei a potência dissipada de Rzinho vezes I ao quadrado. Olha para a potência dissipada no gerador, mudou alguma coisa? Absolutamente a mesma coisa, né? Potência útil. Qual das energias aqui eu aproveito de verdade mesmo? É do Elinha que eu te falei, né? Isso aqui seria, por exemplo, a parcela da voltagem que o motor converteu em movimento. Potência é V vezes I. Essa força contra a eletromotriz representa uma tensão. Eu vou colocar no lugar do V, E. Por isso que a colega, quando foi comparar as potências que eu tinha desenvolvido para geradores com receptores, ela falou, opa, senhor, está trocado? Porque a potência útil é V vezes I aqui, e a potência gerada é E vezes I. Ali mudou, ó. A potência útil é o E' vezes I. É aquilo que eu estou aproveitando de verdade. Então, qual seria a potência consumida? Ou potência total? Será que eu só estou consumindo a energia da resistência interna? Não, né? Será que eu estou consumindo só a potência útil? A potência que meu aparelho elétrico consome é aquela que eu coloco nos polos dele. E a gente chama a DDP nos polos de V. Por isso que vai ficar V vezes I. Mais uma vez, pelo princípio da conservação de energia, poderemos escrever entre essas potências potência total, que é a potência consumida, é a potência útil, a utilizada, mais a dissipada. Mais uma vez, o princípio da conservação de energia continua valendo. Aliás, tu vê, na minha revisão de geradores, eu esqueci de falar como é que se calcula o rendimento de um gerador. Como é que é? Essa não tem gerada, porque ele recebe, né? Perfeito, perfeito. A potência gerada agora virou a potência consumida, digamos assim. Observem ali, ó. Não se esqueçam que para calcular um rendimento nessa vida, a gente simplesmente faz lucro sobre investimento. O lucro que eu obtenho de um gerador é a potência útil. Tá aqui, ó. É a potência útil. O investimento que eu fiz no gerador
é a potência gerada. Fórmula da potência útil, V vezes I. Fórmula da potência gerada, E vezes I, corta o I com I, rendimento de um gerador elétrico. É a DDP nos polos, dividido pela força eletromotriz. Usando o mesmo raciocínio, isso foi uma revisão. Usando o mesmo raciocínio, como é que se calcula rendimento nessa vida? Eu esqueci. Como é que é rendimento? Lucro. Qual será o lucro que eu obtenho ao usar um receptor elétrico? É a potência útil. É aquilo que eu aproveito. É a potência útil, utilizada. Tudo bem, não tem problema nenhum. Pode chamar de potência utilizada ou utilizável. Porém, eu fiz um investimento maior do que isso que eu estou utilizando, que foi a potência consumida. Né? Eu engatei ele na tomada de 220 volts. Ele não está convertendo 220 volts em movimento, o liquidificador ou aspirador de pó. Só uma parcela daquela tensão é que ele converte em movimento. Então, potência útil, como é que calcula? E' vezes I. E a potência consumida? V vezes I. Corta o I com I. Rendimento de um receptor elétrico. Força contra a eletromotriz sobre a tensão. Compara com o rendimento de um receptor, de um gerador. Parece que só mudou a posição, né? Só não se esqueçam que aquele E é força eletromotriz e essa é força contra a eletromotriz. O que é na tua vida mesmo um receptor elétrico? Liquidificador. Qualquer coisa que transforme eletricidade em algo que não seja elétrico e que não seja calor, né? Porque quem converte eletricidade em calor é o resistor. Não precisaria de um receptor. Tudo que tiver motorzinho elétrico na tua casa são bons exemplos de receptores. Até essas lâmpadas aqui que não são resistivas, tu pode entender que ela é um receptor. A parte útil é a parte que ela converte em luminosidade, mas sem dúvida nenhuma, se tu encostar na lâmpada, ela está um pouquinho aquecida. Se tu encostar nos transformadores dela, nos reatores, está um pouquinho aquecido, mostrando que tem dissipação de energia. O ar-condicionado é um receptor. Pode usar como exemplo de receptor, ele tem motores ali, né? Outra, a geladeira é um receptor, ela tem um motor que toca o compressor, né? Que faz o gás refrigerante fluir pelos seus sistemas, certo? Então é isso aí, a geladeira, o condicionador de ar são bons exemplos de receptores. Deixa eu ver se de primeira mão eu esqueci de algum detalhe. Equação do gerador, do receptor está no quadro. Potência total ele chamou, eu chamei de potência consumida. Falou da potência útil, da dissipada, falou da conservação de energia e ainda disse o rendimento. Exatamente, ele está chamando de U em vez de V, tá galerinha? E ele não colocou o linha no E, embora a maioria dos materiais por aí afora chame de E' mesmo, certo? Mas não é obrigatório, isso é importante ficar claro. Antes de tu começar a riscar uns exercícios, para ficar bem fresquinho na tua mente, tu usar até o quadro como cola, deixa eu te mostrar aqui uma questão interessante para tu ver que apesar da teoria ser meio esquisitona, na hora da prática aí não fica nada de absurdo. Olha uma situação interessante aqui, ó. Um exemplo então, hein? Um exemplo bem light aí para a gente se acostumar. Olha que beleza. Primeira pergunta. Quem é o gerador, quem é o receptor? Ou será que são dois geradores? Ou será que são dois receptores? Para onde que esse cara empurra a corrente? Para lá. Concorda comigo? Esse cara quer jogar a corrente para lá. E esse? Para lá também, né? Quem é que ganha? 10 volts ganha de 8 volts, não é? Esse cara vai engolir boca abaixo, ó. Ele, né? Não é gerador, não. Um receptor não. Esse é gerador e esse é... Tu vê, com 2 é muito fácil, né? Com 2 é muito fácil.
Se os dois apontar para o mesmo lado, são receptores, são geradores os dois. Mas se eles apontam para sentidos opostos às suas correntes, o fortão ganha, é gerador, o fraquinho vira receptor. Mas se tiver 10 caras, 5 empurrando para um lado e 5 para o outro, como é que tu faz? Soma a voltagem dos caras que se ajudam e compara as duas equipes. A equipe que ganhar é a equipe de geradores, a equipe que perder, equipe de receptores. O maior ganha. Gerador com receptor. Ah, tá. E é outra história. Ó, tu vê, isso é importante tu confessar isso. E é uma coisa que eu já vou te repetir. Eu lembro que uma vez eu tive quase uma síncope nervosa num terceirão de outro colégio, porque lá no final do ano, muitos alunos me confessaram que não sabiam isso. Estamos no começo do ano, é natural alguns ainda não terem pego essa manha, certo? E é importante que hoje tu pegue essa manha, porque isso é indispensável por uma série de raciocínios. O grandão, o pequeno, larga uma baguinha, já larga de cada lado para garantir. Os opostos, os iguais. Esse é o raciocínio. Tu viu? Aí a galera, como a galera tinha acabado de assistir eu fazendo isso, eles viram, ah, vai do mais em direção ao menos, então é pra lá. É do mais em direção ao menos, ah, então esse cara empurra pra lá. Certo? Tu entendeu a ideia? O grandão é positivo, o pequenininho é negativo. A galera achava que eram baguinhas positivas que se deslocavam no fio, os opostos se atraem. Beleza? Aí tu diz pra onde é que cada um empurra. Show de bola. Muito obrigado por ter trazido isso aí, essa dúvida toda. Isso é muito importante de ficar claro. Fiz a primeira pergunta, a galera matou. Quem é o gerador e quem é o receptor? Segunda pergunta, calcule a corrente que circula no circuito. Eu não quero que vocês usem as equações e façam uma conta super complexa, tá? É uma conta bem light de fazer aqui mentalmente comigo. Vamos lá. Como é que será que eu calculo o I? Olha o que o amigo está querendo fazer. V igual a R vezes I. O I vai ser igual para todos eles, né? Está tudo em série aqui, concorda comigo? Está tudo em série. Qual é a voltagem? Isso é 10 que está sendo gerado menos 8 que está sendo consumido. 10 menos 8. Faz sentido, né? Intuitivo, não é? Quais são as resistências que tu vê no circuito? Elas estão em série, não é só somar? Vamos calcular o I então. I é igual a 0,2 ampere. E aí eu poderia fazer um monte de pergunta, né? Qual é a potência útil no gerador? Qual é a potência total no receptor? Qual é a potência dissipada no receptor? Ou no gerador? Ou no circuito como um todo? Aí eu posso fazer infinitas perguntas, mas a essência do problema é o famoso V igual a R com uma pitadinha de bom senso. Concorda comigo? Parecia que ia ser o fim do mundo, mas não é, cara, é tudo light. Fiz um exemplo só. Agora vamos lá, vamos pegar e vamos detonar naquele mesmo ritmo de antes. Outra, ó, eu peço até que tu, antes de voltar nas questões anteriores, tu aproveite que eu estou em sala de aula e comece essa física que é nova para ti. A outra tu tá muito bem, eu estou muito orgulhoso da turma na outra. Arrisca a página 3, ó. Arrisca a página 3 agora, que aí tá tudo fresquinho. Vamos detonar receptores. Depois ainda eu dou mais um bate-papo na última aula e já era. Tô indo nas carteiras ajudar a galera. Fala, meu querido. Ainda ser gerador. Isso, garoto. Tem que somar. Soma as equipes. A equipe de vencedores, pensa assim, são os caras que estão gerando. A galera que perdeu vai comer a corrente boca abaixo, são receptores. Ótimo, Arão, muito bom. Qual é a página, galera? Isso, vamos. Empacou, chamou. Esse é o momento importante de eu aproveitar minha presença. Se empacar, vamos resolver a tua dúvida já. Estou à disposição.